Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento e hoje nós começaremos uma nova série aqui no canal abordando 194 perguntas que eu listei, que são as perguntas que eu mais ouvi ao longo desses 10 anos de experiência lidando com casamentos em crise. Como é que foi isso? Aproximadamente um ano eu venho coletando, organizando as perguntas que eu mais escuto quando eu estou fazendo sessões terapêuticas, aconselhamento matrimonial, ou até mesmo pergunta de vocês nos grupos de WhatsApp, nos comentários dos vídeos. E eu cheguei a uma conclusão. Tem algumas perguntas que eu respondo 4, 5 vezes ao dia. E eu decidi reunir tudo isso e colocar em um livro. Então, nós estamos lançando oficialmente nesse vídeo o nosso livro 194 perguntas sobre casamento em crise. Sim, 194 perguntas e respostas. Inicialmente o e-book já está disponível, o livro físico ainda não está pronto, mas em breve nós teremos ele físico também. E nós vamos fazer vídeos aqui no canal semanalmente pegando essas perguntas, vendo o que está escrito no livro e nós vamos conversando a respeito disso, expandindo isso para que você possa ter as suas dúvidas sanadas. Nós sabemos que quando um casamento entra em crise, muitas dúvidas vêm à mente. As pessoas estão lidando com algo que elas desconhecem, elas não se prepararam para aquilo. E agora você tem um material que a qualquer momento você pode pegar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou quando chegar o livro físico, e você poder consultar ali o que o manual do casamento diz a respeito daquela sua dúvida, sem você precisar se expor a qualquer hora do dia, no conforto do seu lar. Isso vai ser maravilhoso. Eu já vou deixar aqui do lado o QR Code, onde você poderá, se você estiver assistindo pela televisão, basta você apontar o seu celular para o QR Code, você já vai poder fazer o download do livro, ou se não, na descrição desse vídeo também. Você clica aqui na descrição do vídeo e você vai ter o link para que você faça o download dele. Tudo bem? Então vamos responder a essa pergunta. Bem, a pergunta selecionada para hoje, ela está no capítulo sobre traição. E a primeira pergunta é justamente quais foram as razões que me levaram a trair. Você acredita que eu ouço muito essa pergunta? O homem ou a esposa traem e de repente eles querem restaurar o casamento, eles querem consertar, mas a pessoa que traiu não sabe o porquê que ela traiu. E ela diz isso abertamente, fala assim, olha, eu não sei por que eu fiz isso. Eu me arrependo, eu não quero fazer de novo, mas eu não sei por que eu fiz. Bem, diante disso, existe algumas respostas e eu vou dizer para você o que eu tenho dito ao longo desses 10 anos. Eu vou começar lendo, tá? O que está no livro e eu vou parafraseando e nós vamos conversando. Então, a resposta começa bem assim. A traição não acontece de repente. Geralmente é um processo que se constrói ao longo do tempo, influenciado por diversas situações e escolhas. Talvez ao olhar para trás, você perceba que alguma dessas razões subjacentes envolve a insatisfação emocional ou física dentro do casamento. Quando as necessidades não são atendidas, a busca por satisfação pode acabar acontecendo fora do casamento. Isso daqui é interessante porque é um princípio básico. Você só vai buscar fora aquilo que você não tem satisfatoriamente dentro do casamento. Esse é o primeiro princípio da traição. Quando você chega no momento de uma traição, que ela acontece, você precisa aceitar esse fato. Você só buscou fora aquilo que faltou dentro do casamento. Naturalmente,
você precisa descobrir o que é isso que faltou para que você possa consertar o seu relacionamento. Eu não vou entrar aqui em aspectos morais. Obviamente, traição é sim algo muito ruim, é pecado, mas nós estamos abordando esse assunto para restaurar um casamento. Então, eu não vou ficar aumentando o fardo da vítima ou aliviando, né, para aquele que causou a maldade. Não, nós vamos avaliar o que de fato pode e deve ser feito para restaurar um casamento e resolver esse problema. Então, a primeira coisa é entender isso. Você busca fora quando lhe falta algo dentro do casamento. E aí continua dizendo assim: os exemplos que você viu ao longo da vida têm um grande impacto. Se você cresceu vendo infidelidade ser tratada como algo aceitável ou comum, pode ter internalizado isso de maneira inconsciente. E não só os exemplos familiares, mas também como a traição é retratada na arte, como filmes e novelas, pode influenciar muito. Se vocês, como casal, consumiam conteúdo que normaliza a infidelidade, isso pode ter reduzido a gravidade da traição aos seus olhos. Ou seja, entenda que a traição é algo grave, mas é possível que alguns fatores possam ter contribuído para que você não visse a traição como algo tão grave assim. E aí aqui foi listado as principais causas, exemplos familiares e as artes modernas, né? Quando nós falamos de filmes, de séries, de novela, de entretenimento de uma forma geral. Então, se nós vivemos muito nesta normalização da traição que o mundo hoje oferece, isso pode ter diminuído a nossa sensibilidade para a gravidade da traição. Então é possível que você que traiu, você foi fortemente influenciado. Principalmente se você olhar para trás e perceber que talvez o seu pai traiu, a sua mãe traiu. E aí, de repente, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, você aprendeu que aquilo era normal. Continua dizendo assim: os ambientes que frequentamos e as pessoas com quem convivemos também nos influenciam muito. Se você esteve em lugares ou cercado de pessoas que não valorizam a fidelidade, isso pode ter enfraquecido suas próprias barreiras contra a traição. Ou seja, amigos e lugares onde a fidelidade ela não é exaltada, isso pode diminuir as suas barreiras. Imagina você, por exemplo, em um bar onde tem mulheres de programa, onde as pessoas que vão ali vão justamente para promover o prazeres da carne. Agora imagina você ali defendendo a fidelidade, a sua esposa, a família. Obviamente essas barreiras vão estar enfraquecidas e você vai estar mais vulnerável. Os amigos, as pessoas que nos cercam, se essas pessoas elas não valorizam a fidelidade, isso também vai te enfraquecer. Isso é tão sério porque eu citei um exemplo de um bar, de um prostíbulo, mas isso também acontece em igrejas. É possível você estar em um círculo familiar, é possível você estar dentro de uma comunidade cristã que não valorizam a fidelidade. É uma comunidade onde as pessoas se separam, se casam de novo e para eles tudo bem. Não deu certo, segue sua vida. E isso pode sim influenciar diretamente a sua percepção sobre a fidelidade. Continua ainda. Os costumes e hábitos do casal também são cruciais. Se vocês tinham o hábito de lidar com problemas de forma isolada, sem comunicação aberta, isso pode ter criado um terreno fértil para ressentimentos e descontentamentos. Pequenas permissões que damos a nós mesmos
como flertes inofensivos ou busca por validação fora do casamento, podem se transformar em algo maior com o tempo. A traição começa na mente e no coração antes de se tornar uma ação concreta. Isso daqui é interessante porque o próprio casal cultiva, na maioria dos casos, a traição. A maneira aqui, eu cito que situações isoladas, se o casal eles não trabalham essa unidade, se eles começam a resolver problemas sozinhos, se eles começam a cultivar lazeres sozinhos, se eles começam a se permitir, abre a rede social e vê ali uma mulher seminua, e na rede social vê um cara seminu, e ele se permite determinados flertes, é um sorrisinho aqui, é uma curtida ali, é uma mensagem aqui, é um bom dia sumido, e de repente começa a se permitir essas coisas, isso vai criando um ambiente da infidelidade. Ou seja, aos poucos isso vai sendo cultivado. Na mente do casal, vai sendo aberto um espaço onde caberá uma terceira pessoa. Ou seja, agora não se trata mais da responsabilidade apenas daquele que traiu, mas você percebe que o casal criou essa condição. No entanto, é essencial lembrar que a traição é uma violação dos mandamentos de Deus. Jesus nos ensina sobre a importância da fidelidade, do amor incondicional no casamento. Quando traímos, estamos não apenas quebrando a confiança do nosso cônjuge, mas também nos afastando dos princípios espirituais que sustentam um casamento saudável. Ou seja, a traição ela também se trata de um aspecto espiritual. Existe uma luta espiritual que tenta, de um lado, levar você ao arrependimento, à conversão, se aproximar de Deus. E do outro lado, existe uma força que luta para que você peque, para que você destrua a sua família, e naturalmente a traição é um objeto desse. Então nós também precisamos levar em conta, quando aconteceu a traição, do quão longe estávamos desse propósito, o quão próximo estávamos de Deus ou quão longe estávamos dele quando nos permitimos ser seduzidos pela traição. Os hábitos do casal de lidar com a traição ao redor também têm um papel significativo. Se vocês assistiam a filmes e novelas que retratavam a infidelidade de maneira glamurosa ou aceitável, isso poderia ter dessensibilizado vocês ao problema. A maneira como vocês conversavam sobre essas situações fictícias também importa. Se a traição era tratada com leveza ou algo inevitável, isso pode ter influenciado a percepção de ambos sobre a seriedade do compromisso conjugal. Ou seja, Titanic, você torceu para quem? Afinal de contas, você torceu para o Jack e a Rose? Sim, porque a Rose era comprometida, estava prometida a casamento e ela vive uma aventura amorosa, uma traição e de repente lá estamos nós, chorando porque um adultério não deu certo. Justamente porque a traição não se consumou. Na verdade, no filme até se consumou, né? Quando você assiste uma linda mulher, você torceu realmente para aquele homem, um empresário bem-sucedido, conseguisse estabelecer um relacionamento com uma mulher dada à prostituição? E aí eu poderia começar a citar uma lista infinita de momentos que o mundo chama de romântico, aonde nós somos levados a torcer, a defender, a aceitar a traição como algo normal e, pelo contrário, com muito glamour. Então, se eu levei isso para dentro do meu casamento, para dentro da minha casa, isso pode ter afetado diretamente a forma com que nós enxergamos a traição. Isso diminui o filtro, diminui o rigor e, naturalmente, a gente acaba caindo nisso. A fraqueza carnal é uma realidade que todos enfrentamos.
Nossa luta contra os desejos da carne é contínua e sem vigilância e oração podemos facilmente sucumbir a tentações. Mas sempre há um caminho de volta. O perdão, tanto de Deus quanto do nosso cônjuge, é possível e com ele a restauração e a renovação do relacionamento. Tem mais algumas outras coisinhas ali no livro, mas eu não vou adentrar nesses pontos. Fato é que a traição ela também passa por um crivo de fraqueza carnal. O que seria fraqueza carnal aos olhos da Bíblia? Que nós temos naturalmente uma tendência a fazer o que todos os que estão ao nosso redor estão fazendo. Então, se a traição é algo normal para quem está ao nosso redor, nós seremos levados a achar que isso também é algo normal. Ou seja, quando você hoje olha o que me levou a trair, você pode pegar esse vídeo, todos esses tópicos que eu apresentei, certamente 2 ou 3 desses tópicos é a sua realidade. Não existe uma outra realidade fora disso. Ou você foi influenciado dentro da sua casa, na casa dos seus pais, por tudo aquilo que você via, ou você foi influenciado pelas circunstâncias, ou você foi influenciado por aquilo que você se permitiu, ou você cultivou isso dentro da sua casa com o seu marido, com a sua esposa, ou você... Enfim, é esse o cenário. Não existe uma outra situação. Ah, traiu porque não presta, porque é mau caráter. Eu já falei aqui no canal algumas vezes, não existe essa história de traiu porque é mau caráter. A traição ela é construída e ela passa pela responsabilidade do marido e da esposa. O marido foi traído, pois bem, ele também é responsável pela construção da traição. A mulher foi traída, ela também é responsável pela construção da traição. Então você simplesmente rotular, ah, traiu porque é mau caráter. Não, é muito leviano fazer isso. É você se isentar das responsabilidades do matrimônio. Agora, quando você identifica quais foram os motivos que te levou a trair, chegando à conclusão que talvez foi a influência, o local onde vive, a maneira com que é cultivada a traição dentro de casa, agora compete você a mudar essa realidade. A busca pelo perdão, a busca pelo arrependimento, a reparação dos danos são inevitáveis. Mas você deve ainda buscar mudar essa realidade. Porque se você não mudar essa realidade, a traição ela vai acontecer mais uma vez, e mais uma vez, e outra vez, assim sucessivamente. Gostou do vídeo? Trouxe respostas para você? Peço para você então que curta, se inscreva no canal. Vou deixar aqui algumas recomendações de outro vídeo dessa série para que você assista. E eu espero encontrar você num próximo vídeo. Ah, e se você ainda não fez o download do livro, vá correndo, faça o download. E no próximo vídeo, certamente você já vai estar com o livro aí nas suas mãos e nós vamos detalhar resposta por resposta. Fiquem todos com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.